Olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao Criativo Cast. Hoje vamos bater um papo com um cara super especial que vai falar um pouquinho daquilo que a gente já começou a falar, que é na parte de eventos, mega shows, entretenimento. E o cara não só é um especialista no assunto, mas tem uma história interessante que vai compartilhar com a gente aqui para que a gente possa não só educá-los, mas inspirá-los a ser como ele, que é um cara que tem realmente uma trajetória aí invejável. Então, obrigado, MacGyver, por estar aqui com a gente. É um prazer te receber. Faz tempo que a gente conversa um pouco do seu trabalho, eu compartilho um pouco do meu trabalho, mas agora é a hora da gente bater esse papo e falar para esse povo que está assistindo a gente o que você faz, como que você começou e como que você faz o que você faz hoje, que foi aquilo que a gente falou antes da gente começar a gravar. Então, conta pra gente, MacGyver, o que você faz hoje? Bom, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você. Fazendo parte desse processo educacional Full Sail, Nelson. Eu faço o que faço há 35 anos. Uau! Eu sempre fui cercado, sempre fui ladeado de pessoas muito gentis, muito generosas, que nunca tiveram receio algum em compartilhar sua sabedoria, sua expertise comigo. Que legal. E eu sinto que eu estou num momento da minha vida onde a gente se dá conta, né? We realize que a gente tem muito mais passado do que futuro e que a gente tem que devolver ao mundo. Legal, isso. Legal. A Fossey tem uma coisa disso, que ela fala que você, depois que você adquirir esse conhecimento, você tem meio que uma responsabilidade. Uma obrigação. De passar esse conhecimento para a nova geração. Essa parada de você vir para este plano, plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho para poder se perpetuar, ela pode ser ampliada para onde você deixar o conhecimento adquirido que você teve ao longo da sua passagem por aqui, para que outras pessoas um dia falem assim, um dia um cara, não precisa nem falar meu nome, eu não preciso ser citado. Falar a seguinte coisa, um dia um cara falou um negócio assim, assim, assado, pois não é que o cara tinha razão? Já naquela época o cara já falava sobre esse negócio e é de verdade uma obrigação, ou seja, é fato. Legal. Então assim, eu me sinto na obrigação de devolver isso para o mundo e me vejo me perpetuando na mente das pessoas desta forma, através do conhecimento. Legal, muito legal. Bom, em 1983 eu saí de casa. Mas eu não saí de casa porque eu queria me rebelar, ou porque eu queria ser um moleque diferente. Não, eu saí de casa para poder estudar em Barbacena, no interior de Minas Gerais. Você é original de onde? Sou daqui de São Paulo. São Paulo, capital. Sou paulistano. E saí daqui, deixei de morar com os meus pais, fui morar num colégio militar lá. Eu fiz a escola preparatória para cadetes do ar. Aos 17 anos, eu já era primeiro tenente da Força Aérea. Que legal. Saí de lá com o colegial completo, fui para a Academia da Força Aérea, em Pirassununga, no interior de São Paulo. Lá eu fiquei por mais uma década. Hoje eu sou capitão aviador. Que legal. E por ter dupla cidadania, num determinado momento, eu sou ítalo-brasileiro, eu fui como auxiliar do adido militar da Embaixada de Roma, trabalhar no consulado em Milão. Enfim, tudo tem a sua hora, tem um determinado momento na sua vida em que você deixa de ser apenas aprendiz, toma as rédeas da vida para si e passa a ser senhor da sua própria vida. Sim. Deixa de ser um coadjuvante e passa a ser o protagonista na sua própria história. Claro. Então eu saí, deixei de ser militar, dei baixa na carreira militar. Fui para o norte da África, fazer um curso ministrado por ex-militares para ex-militares. Minha primeira graduação é em engenharia, telecomunicações. Que legal. Na minha família todo mundo é médico ou é advogado. Eu era ovelha negra sendo engenheiro. Depois, mais para frente, me formei em direito também. Aí fui para o norte da África,
fiz um curso de especialização em táticas de guerrilha e técnicas anti-sequestros. Era um curso de mercenários para mercenários. Eu saí de lá contratado por uma empresa alemã chamada Mama Concepts. Mama Concepts é a empresa responsável, era a primeira agência, a gente está falando isso de 1993, 1994, que lidava com os artistas, as turnês dos artistas. Madonna, Metallica, Guns N' Roses, U2, Depeche Mode, B.B. King, Tito Puente, todos os artistas de grande expressão nacional, mundial. Tinham suas carreiras dirigidas na Europa e na Ásia por essa empresa. Um cara chamado Marcel Avran. Depois de ter viajado com todos esses artistas, o meu último ano e meio na Mama Concerts foi com Michael Jackson. Que legal. Eu vim para fazer o show que ele fez no Brasil, que foi dia 27 de novembro de 1993. Cara, que memória. Tô velhinho, mas tem a boa memória. Cara, que memória, 27 de novembro. Só não basta lembrar o ano como você lembrou o dia. Aí chegamos aqui, fizemos um show no Brasil. Daqui fomos para a Argentina, da Argentina fomos para o México, fizemos 5 shows. Do México tinha que voltar, fazer um show em Puerto Rico, 51º estado norte-americano. Ele estava nessa época com prisão preventiva decretada, cancelou-se esse show. Fomos para Dubai, de Dubai viemos para Venezuela e cancelou-se a turnê como um todo. Eu estava na iminência de ligar para o escritório na Alemanha e falei, bom, beleza, encerrou a turnê aqui, vou para onde e com quem? Recebo uma ligação da minha mãe, porque eu tinha estado no Brasil, mas não tinha estado com os meus pais. Entendi. O meu irmão tinha sofrido um acidente. Nossa. E estava internado em coma. Mas não era o pior. O pior era que meu pai, a minha mãe estava me ligando, porque meu pai tinha feito alguns exames e tinha se detectado que ele tinha 6 meses de sobrevida. Ele estava com câncer, ele tinha 6 meses de sobrevida. Eu nasci no mesmo dia, mesmo mês, mesma hora, mesmo minuto, mesmo segundo que meu pai, só não no mesmo ano. Senão não teriam tantas similaridades assim. E aí que eu resolvi passar os últimos 6 meses de vida desse indivíduo junto com ele. Claro. O cara que mais me inspirou na minha vida, tinha que passar com ele. Pois muito bem. Todos os meus primos, tios, estavam todos equivocados. Ele não teve 6 meses de vida, ele teve a sobrevida de 2 anos. Que bom. E eu passei esses 2 anos de vida com ele. E fiquei então definitivamente no Brasil. Ou seja, fui convidado pela Mama Concerts para poder chefiar um escritório que eles estavam planejando montar na Argentina. Estavam tentando se basear na América do Sul, mas não tinha ninguém. Enfim, como eu vim para cá, eu falei, bom, fica na Argentina, que é perto do Brasil. Eu falei, mas viver perto e viver junto são coisas distintas. Tá, não é tão perto assim. Vou ali, tomo café da manhã e volto e tá tudo certo. Não, é diferente. Resolvi viver aqui no Brasil. E uma semana depois que eu voltei para trabalhar no Brasil, fui convidado pelo Dodge, Sirene e o Sicão Chies, que são os donos da DC7, para poder integrar o quadro de funcionário deles que estava iniciando a sua carreira internacional. Que legal. Eu trabalho com eles, presto serviço para eles desde então, não de maneira exclusiva, mas enfim, todos os eventos de maior complexidade que eles têm, a gente faz. Você está presente? Roberto Carlos é um dos artistas que eles têm. E quando tem Roberto Carlos em Israel, sou eu que faço. Em Las Vegas, sou eu que faço. Os projetos especiais, Roberto e Pavarotti, fui eu quem fiz. Entendi. Além de festivais, né? Ou seja, a gente faz, a DC7 especificamente faz um festival chamado Planeta Atlântida, que é transmitido pelo Multishow, Rede Globo. E já são 23 edições ininterruptas. Olha que legal.
A gente faz desde 1996. Todos os anos? Todos os anos a gente faz. Sem crise, com crise, teve? Todos os anos teve. Que legal. E nós, depois de 98, que foi um ano que nós fizemos uma série de eventos internacionais, entre eles a turnê do David Copperfield na América Latina, eu montei a Produtores Associados. Que bacana. E a Produtores Associados é justamente isso. É uma empresa que vem para poder dar solução técnica. Nós fazemos direção técnica de shows, eventos corporativos, turnês internacionais e nacionais no Brasil e no exterior. Entendi. Artistas internacionais que vêm para a América Latina e artistas brasileiros que vão para a América Latina, Europa, Ásia. Nós viajamos com um monte de gente. E a gente veio justamente para poder dar solução a essa lacuna que existia no mercado, que era uma forma bastante amadora, feito no início, feito com um primo de alguém, um parente de não sei quem, um amigo de não sei quem, enfim. A gente veio para poder profissionalizar. Nós temos uma série de profissionais que são desde operadores de som, engenheiros de som, operadores de luz, pessoa que entende de fotografia, que entende de iluminação, gente que entende das novas tecnologias, desde você pegar e... vou botar isso para transmitir via fibra. Ok, maravilha. Aí você bota um yellow brick, não vamos falar de um decodificador de sinais que transforma ele de analógico, de digital para analógico lá na frente. Mas você, em determinado momento, para poder fazer isso, você tem que desembedar o som. Sim. Então, assim, a gente tem gente específica em cada uma dessas áreas. Além da área de técnica, você também cuida da área de segurança ou não? É só na área técnica? Só na área técnica. Hoje, a área de segurança foi algo que me levou para dentro da Mama Concerts. Entendi. Onde era uma época onde tinham muitos avisos de bomba na Europa, onde o EITA, espanhol, o IRA, irlandês, eram muito atuantes. Tanto é que num show do U2 que a gente teve uma vez no estádio do Porto, a gente teve que evacuar 70 mil pessoas, porque teve uma alerta de... E pensa na seguinte dinâmica, porque tudo é logística na vida. Você tem 70 mil pessoas dentro, tem um alerta de bomba. Tem que evacuar sem pânico, para que não haja ninguém machucado. Criar um bolsão na área externa, você vai botar essas pessoas numa distância considerável para que elas não saiam feridas caso tenha algum artefato lá dentro. Sim. Ao mesmo tempo para que você não se misture com as pessoas que já estão lá fora, porque nesta época não tinha telefone celular onde o seu ingresso estava na mão. Era aquele que cortava, riscava, o cara ficava com metade do negócio ou jogava fora. Entendi. Ou não guardava. E tinha que botar 70 mil pessoas nos seus respectivos assentos. Depois da varredura feita. E isso aconteceu e a gente teve 40 minutos de atraso no início do show. Caraca! Até que foi pouco, bem pouco. Porque, na realidade, tudo isso estava previsto. Mas você tinha uma equipe grande? Tinha uma equipe pra conseguir local. Coordenar 70 mil pessoas, né? Mas todo o planejamento era anterior, era justamente isso que eu fazia. Posicionamento de orientadores, seguranças, barreiras, barricadas, como reverter, rotas de fuga. E como que foi o anúncio disso? Chega no microfone, fala, vai fazer, todo mundo sai? Vamos fazer um exercício no qual precisamos que todos... Você fala que você tem uma bomba lá dentro... Você sai correndo, sai gritando. Vamos fazer um exercício onde precisamos que vocês sigam todas as orientações do pessoal da segurança. E vai começar agora. Já. Todo mundo começa a fazer, sair. Sem falar, simplesmente sigam as ordens. Exato. Todo mundo da segurança, o pessoal já estava sabendo o que tinha que fazer. O que está acontecendo? Não sei, é só um exercício. Vaza. Pronto, é isso. Muito legal. E aí, depois que você começou na parte técnica, você começou a deixar a parte de segurança um pouco de lado. Você não atuou nas duas áreas em conjunto? Não. O que aconteceu foi que eu sempre fui, como eu te disse, ladeado de pessoas muito generosas e que me permitiam observar sem dar palpite. Boa. Mas eu aprendi só com gente... Eu sempre era o único Zé Ruela que tinha na área. O único Zé Ruela que tinha era eu. E aí essas pessoas me deixavam fazer... Tá presente, observar o porquê, como, questionar. E aí isso veio
de uma certa forma, a me formar aquilo que eu sou hoje. Né? Muito legal, muito legal. E a atuação hoje da sua empresa, os caras te contratam no pré-show, no planejamento técnico também, não é só durante a execução. Ou seja, mudou o foco, de repente, de uma coisa de segurança para técnica, mas ainda tem muita vez estratégia, planejamento, tudo esse tipo de coisa. Você ajuda na parte de rider também, a selecionar o que vai, o que não vai, o que pode, o que não pode? Como é que funciona o seu operacional técnico hoje? Bom, essa parte preambular é super importante, né? Para você poder não ter um gargalo aos 47 do segundo tempo. Exato. Então eles me chamam falando a seguinte coisa: estamos querendo trazer tal artista. Sei. Nós identificamos o nicho, fazemos um estudo de viabilidade financeira. Chega a isso, então. Não é só técnica, então. Um estudo de viabilidade financeira. Em que praças teriam maior capilaridade ou permeabilidade dessas pessoas terem melhor êxito. Sim. Fazemos uma confrontação do rider com aquilo que há disponível no mercado nacional. Sim. Uma adequação e aí, por fim, uma proposta. Entendi. Uma vez superadas essas fases, eles fazem uma proposta financeira para o artista. E aí, já diante desse estudo financeiro, eles avaliam se vai ter risco, qual a possibilidade. Risco sempre tem, né? Mas onde é que está o split point, onde é que está o break-even deles, onde é que eles estão, o ponto de equilíbrio, para que eles possam, o que eles precisam. Até porque, num determinado momento, algumas receitas estão nas entrelinhas, receitas financeiras. Como por exemplo? Nas entrelinhas. Como, por exemplo, você vender o intangível. Vou fazer um show com o Julio Iglesias. Ok, beleza. Qualquer um pode fazer um show com o Julio Iglesias? Se ele tiver em turnê, ok. Qualquer um pode fazer, maravilha. Mas e jantar com o Julio Iglesias? Eu vendo um ingresso a 1.000 dinheiros, seja ele qual dinheiro for, a moeda for, que tem direito a um jantar. Entendi. Julio Iglesias ganha um CD que custa nada, 20 dinheiros, ganha uma camiseta, Julio Iglesias que custa mais outros 20 dinheiros. Sim. Um jantar propriamente dito, que não é caro. Sim. Com bebida e tal, e num determinado momento o Julio Iglesias aparece. Entendi. Quando eu falo que eu vou vender um jantar com o Julio Iglesias, a pessoa imagina que vai estar sentada ao lado do Julio Iglesias. Só que eu vendi esse mesmo desejo, esse mesmo anseio para 2.000 pessoas. Entendi, não tem 2.000. Que é o que cabe, não tem 2.000 vizinhos. Mas assim, são os caras que estão no snake pit, né? Entendi. Que estão ali no gargarejo, que estão ali na zona preferencial. Sim. Então porque são os primeiros ingressos que esgotam. Aí você vende para esses 2.000 a possibilidade disso. Entendi. Não vão 2.000, vão ser 200 pessoas, 10% que seja. Mas são 200 pessoas pagando outro 1.000 dinheiro que você... Inicialmente não estava como renda core principal. Exatamente. Entendi. Um outro elemento para qual a gente chama a atenção, que a gente faz esse gerenciamento também, durante o processo de aconselhamento, né? Porque a gente faz uma consultoria nesse momento preambular. Isso que eu ia falar, mais uma consultoria, né? Nesse pré-evento. Nesse momento preambular é toda uma consultoria. Abrindo os olhos para as pessoas, trazendo luzes da experiência, da expertise de já ter vivenciado e passado por isso. Certo. Então a gente fala sobre alimentos e bebidas. Sim. Que existem 2 modelos basicamente. Ou você pega em consignação bebidas e alimentos e bota para vender lá, contrata fulanos para operar isso daí. Ou você simplesmente vende isso. Terceiriza. YouTube recentemente foi isso. Um cara falou a seguinte coisa: eu quero vender bebida e comida aqui. São 3 shows, tal, tanto. Tá aqui, ó, pum. Não fico de olho na sua percentual, na sua venda, não tenho nada de participação disso. Se ganhar dinheiro, ótimo. Se perder dinheiro, o problema é seu. O problema é seu. Entendi. Então, assim, existem esses modelos de Mas isso é negócio. novo ou sempre foi assim? De um tempo para cá. De um tempo para cá. A crise faz com que as pessoas tenham uma certa... Surja uma capacidade de inteligência
financeira para poder pegar e se fazer. E pro promoter é bom isso, porque é uma coisa menos para ele ter dor de cabeça. O dinheiro vem, entre aspas, numa porrada só. Mas e uma coisa menos ele gerenciar. Apesar de que eu diria o grande não, uma dos grandes pilares de receita é alimentos e bebidas, né? Ou seja, ele tem que saber vender muito bem esse pedaço, porque... Ele tem que saber vender muito bem, porque no final das contas, ele será o responsável por isso. Eu passei mal, eu fiz não sei o quê. Ele é no final da linha, ele é um... Tinha pensado nisso. Ele é ele tem responsabilidade solidária, um direito de Entendi. Ele é corresponsável. Ele é corresponsável no negócio. Entendi. E você passa por um crivo? O cara comeu uma maionese ruim? Estragada? O problema é... Então, mas aí, quando ele vende, ele já passa por um... Ele tem que ter algum tipo de garantia de que ele não... Sei lá, tem que ter uma qualidade por trás, tem que ter, no mínimo, uma fama de... Money Talks. Money Talk she wants. Então assim, o cara falou a seguinte coisa, eu sou o Zé das Covas, mas eu tenho dinheiro e tá aqui, ó. Pelo amor de Deus, não adoece meus convidados. O dinheiro do Zé das Covas é tão bom quanto no buffet top do mundo. Então, Entendo. Mas é interessante isso, você falar, que é uma coisa que a gente que está por trás não se atém. Não se atenta a isso. E são pequenos detalhes como esses que fazem toda a diferença. Entendi. Dependendo dos eventos, existem alguns eventos que são chamados de eventos família. Sim. E eu vou elencar algum deles para você. Cirque du Soleil. Sim. A gente pode falar sobre Monster Truck. Podemos falar sobre Nitro Circus. Sim. Que são eventos que você está familiarizado e conhece, que acontecem nos Estados Unidos e na Europa também de uma maneira muito frequente e recorrente. Eles têm todo um número gigantesco de merchandising que também faz parte da receita. Muito. Se o cara sabe trabalhar isso direito, é uma pilar outra fonte de receita gigante. Sim, que é coisa que a gente não fazia na turnê que eu tava, a gente não fazia nada de merchandising. Tem um amigo meu, que ele é o empresário da banda Los Hermanos. Sim. Ele é empresário do Los Hermanos, é empresário dos Tribalistas, ele é empresário do Rapa, enfim, é um cara bem conhecido no mercado. Ele um dia, e ele é muito meu amigo, um dia a gente conversando, ele falou a seguinte coisa, você sabe que a minha segunda maior fonte de receita, numa época em que as gravadoras estavam fortes e tal, eu falei assim, a sua segunda maior fonte de receita são os royalties que vêm da ASCAP, das direitos autorais. Sim. Aí ele falou assim, não, minha primeira maior fonte de receita, obviamente, é shows. Sim. A segunda, eu falei, então, a segunda não é de direitos autorais? Ele falou assim, não, a segunda é de merchandising. Eu vendo bandana, jaqueta, luva, bolinha, como o Cirque du Soleil vende em Vegas. Mais até do que alimentos e bebidas? Mais do que alimentos e bebidas. Era o segundo. Isso realmente me surpreendeu, era um dado que eu não tinha. Me surpreendeu também, eu não sabia disso não. Pois é, e aí você... Porque eles têm uma margem boa, né? A camiseta é caríssima. Por exemplo, vende a R$60. Sim, deve pagar custou de R$10, sei lá. Se foi de boa qualidade, 10 conto. Se for exato. Se for de boa qualidade, 10 conto. Assim, não chega a 20%. Então, é uma margem excelente. Deixa 80%. É uma margem excelente. O que licitamente deixa 80%? Poucas coisas. Poucas coisas. Exatamente. Então, Mas você faz, hoje, quando o cara te contrata para consultoria, você levanta todas essas possibilidades de faturamento. Eu levo esse leque de opções para que ele chegue a uma conclusão. Entendi. Para nunca dizer assim, pô, mas ninguém me disse isso antes, por que eu não me disse? Não, eu te disse já. Você sabe uma coisa que eu, quando estava em turnê, as pessoas me perguntavam muito, porque eu sempre fiquei na Furnace House, e na Furnace House as pessoas entrando e saindo passavam por mim, geralmente. E as pessoas, eu diria que uma grande quantidade de pessoas perguntavam, você não tem para vender aqui o show que a gente acabou de assistir? Porque se tivesse, mas ia vender tanto... Porque as pessoas... Aí você fala para ela, não, esse não tem, mas você pode comprar na loja porque é igualzinho, etc. Mas ela não quer, porque aquela lá ela não participou. Nessa que ela estava presente, ela participou e por isso estaria disposta. Eu ia vender tanto disso que é uma coisa que não tem. E é raro ter quer dizer, raro não tem nenhum show, porque como eles têm contrato com a gravadora, que teoricamente, geralmente tem exclusividade sobre as gravações...
eles deixam de morder uma fatia muito interessante no show, porque as pessoas que estão no show, elas compram por impulso, elas já estão lá. Não é uma necessidade, vai sair de casa, eu preciso do vídeo. Não, eu tô lá, já estou emocionada com a situação, estou mais propícia a gastar o dinheiro, porque eu vendo, eu compro por emoção. E é uma coisa que eu não vejo isso, nem em nenhum show, porque é exatamente o que eu acho uma coisa burocrática, eu acho que é uma coisa que é conflito de interesses, vamos pôr dessa maneira. Mas existem alguns lugares que isso acontece. Ah, é? Legal. Nos cruzeiros. Porque aquele jantar com o capitão, você pode até não se ver ali em algum momento, mas você vai comprar aquele negócio. Sem dúvida. Porque tem o DVD que sai. Tem as fotos que você vai ficar passando no corredor, foto com o capitão. E aí você associa uma coisa com a outra. Entendi. Porque como é um Ctrl-C, Ctrl-V, uma cópia e cola naquele tempo todo, os shows dos navios, eles estão lá já à disposição para isso, com os artistas que viajam no navio. Legal, isso é uma coisa que eu nunca fiz, cara. E como é que é fazer show no navio? Deve ser uma logística interessante. Eu fiz algumas coisas. Nunca fiz navio. Quer dizer, eu já fiz show privado, em barco privado, mas nunca fiz aquela coisa de navio daquele tamanho, transatlântico. Eu fico imaginando load in, load out disso. O Projeto Emoções, que é o do Roberto Carlos, que está aí há 12, 13 anos, Sei. é feito no maior navio que viaja na costa brasileira. Então a gente já fez, tem um procedimento de embarque, desembarque, você está indo para fora do país, né? Você tem que passar por aduana, tem que passar Então, e outra coisa que deve ser, o navio é muito, assim, o tempo que ele fica na água é muito maior do que o show. Então significa que provavelmente o seu loading é bem antes, e o seu loadout eu nem sei como é que é, tem que esperar chegar no destino, voltar, como é que funciona isso? Não, volta, faz uma costa, por exemplo, vai do Brasil para a Argentina, e quando voltar, nesse meio tempo, tem pessoas que compraram trechos de 3 dias, uma semana, 10 dias, que vão e voltam. E aí você fica fazendo shows repetidos. Mas daí todo dia tem show daí? Todo dia. Então, enquanto o navio está em andamento, tem show? 10 dias tem 3 shows. Então. Tem uns dias. E aí vocês ficam de off lá dentro do navio, porque está ilhado, entre aspas. Outras atividades, porque assim, o show, propriamente dito, no teatro do navio é mas tem outros eventos que acontecem. Tem o karaokê do Roberto, tem a discoteca do Roberto. Entendi. Que fica com músicas próprias. E ele fica lá 10 dias dentro do negócio ou não? Fica 10 dias dentro do navio. Poxa, eu achei que ele não ficasse. Eu ia lá, pegasse ele de helicóptero, deixasse ele lá e... Não. Ele fica lá. É muito risco, né? É muito risco. Vamos minimizar os riscos. Boa. Interessante isso. E assim, esse foi uma atividade, um exemplo, um case de sucesso, que acontece há muitos anos, de maneira ininterrupta, que veio a promover fomentar o desejo em outros artistas. Rádios fazem isso, DJs fazem isso agora. Que legal. Rádio de música eletrônica, de DJs consagrados que fazem o seu próprio navio. Que interessante. Entendeu? Interessante porque o navio é uma coisa meio, diria, para maduridade, para os maduros, mas e a música eletrônica é extremamente de jovens. Então é uma coisa interessante. Que mescla. Mas é um receio muito grande dos caras, porque no show do Roberto Carlos, o único perigo que você corre é de pegar uma rosa na frente do... ser pisoteado por uma daquelas senhorinhas que vão te pegar, te espremer para poder pegar uma rosa. Num barco de jovens, cheio pegada. De energia. Sim, hormônios à flor da pele. Isso. Possibilidade de cair um cara dentro da água gigante. Entendeu? Os caras tão loucos. Concordo. Então, assim, a segurança é muito mais redobrada nesse sentido para essas pessoas. A contagem da tripulação em tempo integral é muito maior. Segurança para ninguém se jogar lá de cima. E além de música, você trabalha com esporte, corporativo? O que mais além de música você atua? Eu faço toda e qualquer sorte de evento. Entendi. Troca de faixa de capoeira, enterro de cachorro, qualquer coisa. Voltando para o navio, teve um evento corporativo que eu fiz no único porta-aviões que o Brasil tem. Hoje se chama São Paulo, na época era o Minas Gerais. Nós fizemos o lançamento para a Grandene de um produto. E tinha um show do Lulu Santos no deck.
do porta-aviões. Sim. Então, assim, a gente faz evento corporativo Que legal, cara. Inusitado. Que legal. Deve ter sido muito legal esse show. Muito bacana. Eu não tenho nada de militar na vida e na experiência, apesar que eu já gravei algumas coisas para militares. Eu gravei o lançamento do KC-390. Que legal, aqui no ITA. Aqui No ITA, exatamente. E para mim foi uma emoção. Eu não tenho nada de militar, muito menos de engenheiro. Mas tratar com os militares foi um prazer de ver o profissionalismo, os planos de contingência, as frequências, as pessoas que estavam supervisionando o meu trabalho. Foi uma determinação muito grande. Foi muito incrível. Uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado, que eu estou acostumado, que é evento show business, e fui fazer um lançamento de uma aeronave que é um orgulho para nós brasileiros, ter uma tecnologia daquela lá, as pessoas envolvidas 100% brasileiras. A minha formatura teve como paraninfo o Dr. Osiris Silva. O Dr. Osiris Silva é um haitiano, né? É um engenheiro que criou o ITA. É mesmo? Foi ele quem começou a Embraer. Poxa. Eu encontrei com ele, eu tenho foto em alguma rede social minha, eu tenho uma foto com ele. Que legal. Recente. Ele tá bem velhinho. Mas gênio, hein? Gênio. Ele que foi o criador da Embraer. Poxa. Dr. Osiris Silva. Eu não sabia disso daí não, que tá vivo, atuante não, né? De certo. Não, ele já tá muito velhinho, já tá bem com pouca mobilidade, está mais ficando dentro de casa. Eu faço um evento chamado HSM Expo Management. Conheço. Há 18 anos eu faço esse evento. Legal que esses eventos que você faz são todos já de muitas datas, né? Eu tenho muito disso comigo. Isso é muito legal, né? Isso é uma coisa que significa não só que prova a sua competência, mas mostra que as pessoas querem um pouco mais daquilo que você prestou, né? Desse serviço que você prestou. Eu tenho uma relação bastante íntima com esses, como se fossem filhos, né? Legal. E não dá para você abandonar um filho. A gente fez Yamada Festival em Belém, Pop Rock em Belo Horizonte, iniciamos o Ceará Music em Fortaleza, o Festival de Verão de Salvador. Que bacana. E a gente não larga desses eventos. A gente vai crescendo e evoluindo com eles. O próprio o Planeta Atlântida, né? Faz o que você falou? 23 anos. 23 anos. Tem gente aqui trabalhando com a gente que não tem 23 anos de vida. É até difícil. Um cara um dia desse ligou para mim e falou que ele me vendeu um produto, tal. Enfim, é um programa de milhagem. Ele falou, não, isso aqui se iniciou lá na Varig, o senhor sabe o que era a Varig? Eu falei assim, eu sei o que era a Varig. Você talvez não saiba, porque você é muito novo. Mas eu sei o que era a Varig. Nós sabemos, né? Lógico. Voamos muito de Varig. Muito. E com todas as concorrentes, VASP, Transbrasil. Sim, voamos muito de Transbrasil. Os TR-577, que era na realidade era um voo circular, que fazia Manaus, Porto Alegre e parava em tudo quanto é lugar. Se o cara levantasse o braço para poder pegar um ônibus, os caras paravam também. Eu tive no meu decorrer aí da minha carreira, que é curta comparado com a sua, quando eu voei alguns aviões, que tem alguns aviões no qual eu tenho medo de voar. O 380 é um caso. É uma aeronave extremamente tecnológica, espetacular, moderna. Mas, na minha estúpida opinião, olhar aquele massa sair do ar, sair do chão, é uma coisa, quase que um milagre para mim. Eu já cheguei a ver ele pousar e decolar, e você fala, sai do chão, pelo amor de Deus, sai do chão, pelo amor de Deus. Ele faz aquela subida, assim, que você tá daquela envergada nas asas, você fala, meu Deus, é muita massa para voar. Como é que faz para isso? Como na realidade, é pura física. É pura física, com certeza. A mesma molécula de ar que te faz, que te dá sustentação por baixo das asas, ela te dá arrasto e peso por cima das asas. Os aerômetros todos, quando você acaba de movimentar aquilo ali, ele te bota para cima ou te bota para baixo. É uma bobagem da minha parte, mas é aquela coisa, né? Você vê aquela monstruosidade de aeronave, né? É um monstro. Para você ver mas imagine que ele é um anão perto dos AN-225, os Antonovs. Nós voávamos com o Michael Jackson. Esse eu não voei. Nós 400 pessoas, eu era o único brasileiro que voava com ele.
usar N225, cabe um cassé lá dentro. É mesmo? Dentro da barriga dele. Vixe! Mas o que é? Para levar cargo e gente. Então levava crew, band... E palco. Palco inteiro, backline, iluminação, tudo. Tudo. E pousava onde, que eu lhe pergunte? Em qualquer lugar. Qualquer Guarulhos da vida pousa. Pousa? Uau. Qualquer Guarulhos pousa. Mas tem em consideração que a pista de Guarulhos é uma pista de 6 km, né? Sim. Eu diria que é um dos maiores, se não for o maior aeroporto do Brasil, não é? É o maior aeroporto do Brasil. É o maior aeroporto do Brasil. Ali, sem dúvida, vai. Mas tirando São Paulo, o que mais? Talvez... Brasília, pousaria que lá, usando os... É que quando a gente fala de aeroporto, tem que pensar no aeroporto civil e o aeroporto militar, né? Teria que ser militar ou não? Os aeroportos militares, porque tem não só por isso, não só pela extensão da pista, mas também pelo adensamento que a pista tem de capacidade de sustentação de aguentar. Peso. Porque senão o pneu roda, mas o asfalto não aguenta. Interessante isso, eu não sabia. Olha que eu achava que o 380 já era uma coisa absurda. E também não consigo imaginar uma turnê desse tamanho, porque as turnês que eu fiz são de menor proporção, carregando toda essa gente, todo esse equipamento, todo esse peso. Não consigo imaginar a logística de entrada e saída dessas pessoas. Nós temos 3 jogos de palco, som e luz dentro de duas aeronaves. Mas quando você chega, por exemplo, no Brasil, provavelmente você faz São Paulo e depois você desmembra isso e para os lugares, sei lá, Brasília, etc. Você vai terrestre, provavelmente. Exatamente. Porque não teria como fazer uma turnê pingando aqui dentro do Brasil que nem a gente fez ali, 20 e tantos shows, 23 shows, seria impossível, né? Não. É uma outra pegada. É para entrada e saída na parte do sul do continente. Do sul. Entendi. Mas daí o artista vai no seu jatinho particular. Lógico. E aí você monta a parafernália e aí é só mais para crew and band mesmo. A banda também iria ou não? Só crew? Só o crew mesmo. Só crew. 400 pessoas no crew. Caraca! Vamos agora falar de Guinness aqui. Qual que é o maior turnê, show, que vocês queiram chamar em termos de estrutura, gente e palco que você participou? O maior em volume... com certeza o Michael Jackson era um maior número de gente, né? Número de pessoas que integravam toda a parte técnica. 400 pessoas não lembro de ter tido um Eu também, eu tô pensando aqui. Acho que nem Rolling Stones carrega, nem seguramente não carrega. O Cirque du Soleil viajam muitas pessoas. A gente tá falando de uma parafernália muito maior do que a do Michael Jackson. Entendi. A gente está falando de 35 a 40 containers. Uau! De 40 pés. Uau! Que vem porque todos daí marítimos. Vem o que? Além da parte que usa no palco, não vem estrutura? Vem estrutura também? Vem tudo. Tudo? Até pipoca. Caraca! Verdade. Até pipoca. Merchandising. Os caras saem para turnê para não falar assim, ó... Autossuficientes. Faltou a cordinha da credencial. Não. Faltou o plastiquinho para poder pegar e fazer o pass holder. Mas e aí, não vem nada local? Nada, nenhuma tecnologia? A única coisa que eles utilizam localmente é água e ar. Água aí? Ar. Água para beber e o oxigênio para respirar, só. Porque água até já vi vários artistas que trazem sua própria água, que faz sentido. Dependendo do agora lugar a ar não tem jeito. Não tem jeito. A ar é uma coisa que só se for a Dilma que queria, como que ele queria fazer? Sacar. Só aquele desgraça que queria sacar o ar. Esse foi a maior estrutura que você fez aí. Aí no Brasil isso veio. Quantas vezes você teve essa operação no Brasil? Com 400 pessoas, com um avião desse tamanho, com uma estrutura dessa? Ao longo de 1 ano e meio, uma única vez. Veio uma vez para o Brasil? Uma vez só para o Brasil. Mas durante 1 ano e meio a gente viajou. O mundo inteiro. Para a Rússia, Japão, na América Latina como um todo. Você sabe que agora eu vou puxar seu saco aqui, que antes de eu te conhecer, eu fazia turnê e os técnicos... Eu tinha fazia turnê internacional, mas tinha vindo um pouco para o Brasil. E aí eles sempre falavam de você.
Principalmente o Steve, se tiver, ele não vai estar entendendo, não vai estar ouvindo, mas o Steve falava toda hora, não, quando a gente chegar lá, eu vou te apresentar para o MacGyver. Do tanto que você foi... eles podiam ter falado de tanta gente, podiam ter falado do promotor, podiam ter falado dos locais, podiam ter falado da banda, podiam ter falado de gente. Steve Bird. E eles falavam de você, significa que é uma coisa que você marcou, né? Isso é uma coisa legal, eu acho muito legal, porque quando a gente traz artista para cá, a gente tenta dar mostrar o Brasil de uma maneira legal, para que as pessoas saiam daqui encantadas. E a gente tem um certo sucesso nisso, né? Eu também fiz algumas turnês, não tão grandes quanto a sua, mas fui para 64 países. Nesses 64 países, eu diria que são poucos os lugares que o pessoal tinha gana de vir. Adorava. E eu acho que isso vem, lógico, da beleza do Brasil, mas vem das pessoas, das relações humanas, no qual... eles interagem. No caso, interagiram provavelmente bastante com você, porque você era o marco das pessoas que eles tinham que me apresentar quando eu chegasse no meu país. Olha que interessante. Se eu chegar no seu país, eu vou te apresentar um cara. Isso aí é a prova cabal daquilo que eu te falei. Eu fui sempre cercado de pessoas muito generosas. Isso é legal. O Steve Bird é um dessas pessoas que a gente tem muito prazer de fazer parte do hall de amigos dele. Com certeza. E eu acho que ao longo da minha vida eu vim colecionando amigos. Isso é bacana, né, cara? Né? Eu não tenho nenhuma inimizade no mercado. Isso é ótimo. Até porque eu acho que a gente... quando a gente tem o ódio, tem o rancor, é como você pegar e tomar um veneno para que o outro morra. Sim. Sem nenhuma eficácia. Sim. A pessoa a qual você odeia, você tem rancor ou mágoa, a pessoa... nem sabe que você nutre esse sentimento por ela. Exato. Então, assim, eu sou... É um veneno para você mesmo. Eu sou partidário de que a gente tenha sentimentos plúrimos. Sim. E não singulares. Sim. Plúrimos são todos aqueles que a gente pode dividir com alguém. Legal. É amor, tesão, felicidade, compaixão. Isso você pode dividir e mais de uma pessoa sente. Agora, inveja, ódio, mágoa, é só um que sente. Sim. Então, não tem necessidade, não tem razão nenhuma de se nutrir esse sentimento por outras pessoas. Então eu vim colecionando ao longo da minha vida muitos amigos. E eu tenho como princípio de vida a reciprocidade. Eu acho que aí vem o lance de você pegar e cativar de verdade os seus amigos. Eu sempre tratei as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Excelente. Eu nunca menti para ninguém porque eu não gostaria que mentissem para mim. Porra. Eu prefiro a verdade por pior que seja. Por mais que doa. Porque assim eu tenho chance de poder pegar e fazer alguma coisa para poder amenizar aquilo. Entendi. Então, me conte a verdade, por pior que seja. Porra. A gente vai pegar e vai conseguir solucionar juntos. Agora, se você ficar falando para mim assim, não, tá vindo, tá chegando, não, é que agora tombou o caminhão, ih, rapaz, não vai chegar. Isso tem muito, né, do latino, tem muito isso. Lógico. Nossa, não conta mexe. Conta logo o que vai acontecer. Com isso, cara. Conta, não vai chegar. Não vai. Não tinha dinheiro, não contratei, ou esqueci, ou não cabia dentro do budget do evento, então eu vou ter que fazer assim. Conta a verdade. Boa, excelente. Eu concordo com você em gênero, número e grau. É melhor falar a verdade nua e crua do que ficar barrigando ou protelando. Ou não, acontecia muito isso na turnê do primeiro núcleo, queria proteger o artista de algumas informações. E eu sempre fui contra isso. Por que vai bloquear o cara? Tem que falar a verdade. Porque se são pagos para defender os interesses dele, não significa que ele tem que ficar ignorante do que está acontecendo. Alienado, né? Alheio a isso daí. Exatamente. Tudo. Então, você está tendo um problema, não vai ter LED hoje, mas por que não vai ter LED? O artista tem que saber. Não simplesmente, não fala porque não vai ver, vamos pôr. Não, vai lá e fala o seguinte: não tem LED. Mas por que não tem? Porque alguém pisou na bola, que seja. Do que ficar tentando bloquear e mascarar para não aparecer. A expressão jurídica para isso é procrastinação, né? Você fica empurrando com a barriga Sim. até o último momento. Então, assim, procrastinar não está com nada. Você tem toda a razão. Apesar de ser uma coisa iminente no ser humano, deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Na carreira, na vida militar, você não pode fazer isso. Né? Não, você extremamente regrado também. Você tem que pegar, você tem determinação, você tem missões a serem cumpridas. Se você não cumprir uma missão em um determinado tempo, você tem que explicar por que você não conseguiu cumprir aquela missão. Boa. Então, eu trouxe todos esses regramentos da minha vida militar para a minha vida civil. Ótimo. E aí eu implemento tudo isso no meu dia a dia. Legal, cara. Porque aí você
você se cobra. Muito bom. É possível você enganar algumas pessoas durante algum tempo. Você nunca vai conseguir enganar todo mundo todo o tempo, mas jamais será capaz de se enganar. Boa. Então você sabe Sim. a verdade. Sim. Não, isso não aconteceu porque eu empurrei com a barriga. Boa. Não pode se enganar. Esse negócio de você ter uma bagagem, todo mundo tem, as experiências da vida vão construindo para que a pessoa seja o que ela é hoje. Então, sem dúvida nenhuma, o fator militar deve ter trazido uma certa disciplina para o seu mundo de hoje, atuando nos mercados de eventos e etc., que você não teria se você não tivesse formação profissional, essa formação militar, digamos assim, né? Você tem que... Eu sou fruto de tudo aquilo que aconteceu... Isso, do acumulado. Ao longo dessa minha vida pregressa. Sim, sim. E para poder me entender e para poder me julgar, tem que ter vestido os meus sapatos. Boa. Tem que estar junto comigo em cada momento que eu tomei determinadas decisões. Sim. Para poder saber assim, bom, ele avaliou isso, ele quis fazer isso, mas na realidade ele pode até ter errado, mas ele quis acertar. Tá certo. A ideia é essa. Por isso não posso julgar as outras pessoas também, porque não... Eu ia falar isso, porque a gente não pode se colocar na posição das pessoas, a gente não estava do lado dela o tempo todo para poder julgar as decisões que foram tomadas na ocasião. Você tem toda a razão. Excelente. Falamos um pouco do passado que você fez, vamos falar do futuro. O que o MacGyver está planejando aí para os próximos meses? O que vai ser as ações do MacGyver para os próximos meses ou anos? Eu sei que você está muito animado do ano que vem, quer dizer, para os próximos 4 anos. Eu vou pedir... Você está muito otimista. Vou pedir licença para utilizar um termo que você utilizou lá fora, quando a gente estava conversando. É um momento de guinada. Boa. É um momento em que a gente vai varrer para fora do cenário político, expurgar tudo aquilo de ruim, Sim. dar uma arrumada na casa. Não será possível, obviamente, fazer todas as correções que são necessárias nos próximos 4 anos, Sim. mas algo vai ter que ser feito drasticamente. Sim. Vai arder na pele um pouquinho. Eu já venho, por exemplo, nos meus contratos que eu faço com órgãos públicos, os contratos que eu faço com os meus clientes, eu tenho uma cláusula anticorrupção. Boa. Já antes disso virar moda. Boa. Porque a forma pela qual eu me remunero, ela já me basta. Sim. Eu não preciso receber por fora para Boa. colocar um fornecedor. Não, eu prefiro estar com a cara limpa e falar assim, olha só, fornecedor, você falou que ia fazer isso e não fez isso, então agora você está fora e eu vou botar outro cara para poder fazer você. Se eu estiver recebendo desse cara, eu não vou ter essa liberdade. Sim, vou estar com o rabo preso. Sim. Então eu cobro bem, não cobro pouco, cobro bem. Porém, eu costumo dizer isso e os meus clientes podem confirmar isso. Eu me remunero. Como que eu me remunero? Eu gero uma economia tão grande que o meu cachê sai dessa economia. Ou seja, eu saí de graça. Que interessante. Eu vim e prestei todo o meu serviço de graça, porque eu promovi uma economia tão grande, promovo esse leque de opções e novos negócios nesse momento preambular de consultoria, Sim. onde eu levo possibilidades de receita que ele nem imaginava. Interessante isso. Não é? Você fazer um meet and greet cobrado é um negócio... mas como é que eu vou fazer isso com a Miley Cyrus? Beleza, você vai lá, bota um bannerzinho, ela pega, aparece, bota todo mundo, tira foto, ok, beleza. Vou fazer isso com Monster Jam. Faço 2 horas antes, uma visita aos boxes com todos os pilotos. Legal. Bota os caras lá, tal, as marcas todas de óleo, combustível, estão lá com o seu brand, que já estão pagando por isso. Claro. E o cara pega, tira uma fotinho, tá, tira, bota todo mundo pra fora e entra de novo. Ou seja, é uma outra forma de... fomentando essas coisas que acontecem no mundo lá fora, que o promotor talvez não tenha perspicácia ou não tenha se atinado a isso, eu faço com que ele aumente a receita. Sim, que ele gere maior receita ou que ele corte os desperdícios. Os desperdícios. E aí, ele deixa de pensar que a forma de remuneração dele virá ou do box office, ou dos ingressos, Sim. ou dos sponsors, dos patrocínios, Sim. ou do alimentos e bebidas, apenas. Sim.
está focado nisso. O meu papel, já na parte executória, é promover uma fórmula. Legal. Que é minimizar custos para maximizar rendimentos. Ótimo. Uma vez que os rendimentos são números clausos, são limitados a esse e esse, não é mais algum, são só esses, eu tenho que pegar e minimizar as despesas. Porque aí, se eu minimizar as despesas, eu aumento as receitas. Sim. Existe uma... Para você que está me vendo aí. Tenho aqui, ó. Esse que tá te vendo aqui. Tem uma linha do tempo. E aqui a linha do custo. E aqui é o evento, a data do evento. Quanto mais próximo da data do evento, mais urgent tax, mais preço de taxa de urgência você vai ter que pagar. Sim. Ou a possibilidade de não ter. Quanto antes você teve o pensamento, menos você vai pagar, menos isso vai te custar. Quanto mais próximo, mais ele vai te custar. Entendi. Então essa linha temporal te obriga a estar pensando nesses gargalos com bastante antecedência para não ter nenhuma surpresa. Boa. E é justamente isso aí que eu digo, nós nos pagamos. A gente fez um evento recentemente com o presidente de um banco. Sim. Num ginásio próximo aqui do ginásio do Ibirapuera. Uhum. Aí eu falei assim, beleza, maravilha. Qual o problema que você poderia antever lá? Além dos de entrada, saída, tá próximo de uma região muito cheia de gente, que os caminhões têm que parar e tal. É isso que você está falando, essa logística? Não. Do outro lado da rua fica o CMSE, o Comando Militar do Sudeste. Sim. Ali existe uma variedade enorme de ruídos e frequências de sinais que saem dali, que controlam o espaço aéreo dessa região como um todo. Tinha um cara da Produtores Associados que só cuidava de frequências de microfone. Entendi. Para que no meio de um speech, de um discurso, de uma fala, não entrasse uma ambulância, não entrasse uma aeronave conversando. Uma torre de comando. Exatamente. Para a gente não invadir. Sim. E não sermos invadidos. Sem dúvida. Então tem toda uma inteligência por trás disso. Não é só sorte. Não, lógico que não. Foi tudo muito pensado para que isso acontecesse. As pessoas que contam com a sorte estão com os dias contados, porque a sorte não está todo dia do seu lado. Você sabe que todas as polícias do mundo elas são avaliadas por proximidade do cidadão, frequência e rotina, conhecimento, destreza, perícia, a forma de abordagem, a forma respeitosa com que trata o cidadão. E isso são todas as polícias do mundo. E, assim, esses elementos são sempre os mesmos fatores de avaliação. A única polícia do mundo que conta com o elemento fortuna, sorte, é a da Inglaterra. Sabia disso. Porque tem um fator sorte. O cara tá apontado com a arma para abater o marginal e salvar o refém. Nessa determinada momento, o cara está andando, o cara tropeça e o cara fica mais claro, ele acerta a vítima. Não, acerta o bandido. Acerta o bandido. Porque o cara tropeçou e ficou mais... Fugiu da... mas quem tropeçou foi a polícia ou quem tropeçou foi o bandido? Quem tropeçou foi o bandido. O bandido, tá. O bandido. E aí, por sorte do atirador... O atirador ficou fácil para ele. Acertar. Ou menos difícil. Enfim, aí tem esse elemento fortuna. Interessante isso, né? A gente não pode contar aqui no Brasil. Nunca. Eu não conto nunca com a sorte. Não pode. Eu acho que planejamento é tudo para isso, para que você não tenha que contar com a sorte, ou contar, ou não estar esperando alguma coisa e ela acaba acontecendo porque você não planejou antes. 80% do meu trabalho é justamente esse, planejar. Legal isso. Eu tenho que agir no máximo 20%. Se eu tiver que atuar mais do que 20%, é porque eu planejei errado. Que interessante isso. Vai um pouco daquele, como que é? 20-80 rule, né? Que 20% das coisas que você faz tem que dar 80% dos resultados e vice-versa. Muito interessante. Falamos então do futuro, que você está praticamente mexendo com a parte de planejamento. Tem alguma coisa, algum novo evento, nova tecnologia que você está implementando? Alguma coisa diferente do mercado de eventos que você vende, como você falou, de 30... Mudou muito, né? O mercado de eventos com quem eu estou conversando aqui. É uma metamorfose ambulante. 35 anos foi praticamente uma transformação da indústria.
E você, eu vejo que está nativa, te acompanho nas redes sociais, e você acabou de fazer, por exemplo, o YouTube, que é a meca da tecnologia para shows e festivais, entretenimento. O que você acha, o que vocês, da Produtores Associados, você, MacGyver, tá fazendo para se preparar para o futuro ou presente, que já é futuro, mas para se adequar à nova maneira de fazer negócio, à nova tecnologia que está chegando no Brasil, ou que está chegando para fazer uma turnê. Alguns convidados aqui falaram que a gente peca, de repente, a automação. A automação é a próxima coisa a ser alcançada pelos brasileiros, porque muita coisa a gente já tem no Brasil. Antigamente, quando você fazia os shows, você provavelmente tinha uma limitação de equipamento, não era tudo que você conseguia. Então, eu quero uma Digico SD9. Pô, não tenho, eu só tenho um ou outro que tem. Não tenho. Hoje você tem praticamente tudo, quase tudo. Se não é tudo, é quase tudo. Então, pensando já no futuro, eu já penso sempre no amanhã. O que você está se preparando para amanhã? Algum tipo de tecnologia, conhecimento para o show de amanhã que vai ser diferente do show de ontem? Bom, eu acho que a gente nunca está maduro o suficiente. Sim. Quem tiver maduro o suficiente cai do pé. Boa. A gente tem que estar sempre predisposto a aprender alguma coisa nova. Boa. Eu frequento, sou membro da VID, frequento as feiras de tecnologia, Infocom. Legal, legal. Aqui tem na Europa também frequento, a da Europa é mais de turnês e tal, mas as novidades que acontecem. Que legal. Essa de turnê, a próxima vez que você for, você me chama que eu quero com você. Eu não sabia nem que tinha uma feira de turnê. Na Alemanha. Que fantástico. Fantástico. Só de equipamento de turnê. Que sensacional. O melhor fabricante de painéis de LED. Tudo é feito na China, né? Sim, hoje é tudo Deus feito na fez China. o céu e a terra, o resto é feito na China. Boa, essa é boa. Meu pai já faleceu, senão eu ia perguntar para ele se não tinha sido feito na China. Não tem cara de chinês? Pois bem, aí é a Roxy. Roxy, sim. É a melhor marca de painéis de LED. Que na realidade é feito e montado na China, mas com fonte X diferenciada, com cabeamento Y, com plugs e conectores de ouro. Ou seja, processo todo o mesmo, porém com acabamento muito melhor. Os insumos utilizados são melhores, que por sua vez fazem com que eles sejam melhores. Mas a Absen, que é outra fabricante conheço bem, de painéis de LED, eles não devem nada para a Roxy. Entendi. Óbvio que a Roxy também, quando você faz os painéis de LED, eles já fazem os trollers, que você pega, vem, carrega, ou seja, é muito pensado para turnê aquilo lá. Sim. Inclusive do YouTube era uma coisa muito interessante. Uma coisa que mais chamou a atenção, duas coisas. No servidor de mídia, porque eu trabalhava lá com o pessoal da NIAC, no qual eu tenho muito carinho e respeito, e eles mexiam com os servidores de vídeo, que é o mesmo marca, não o mesmo modelo, mas a mesma marca utilizada na turnê do YouTube. Então eu fui muito com sede ao pote a descobrir que tipo de equipamento que eles estavam usando, além dos servidores, e fiquei encantado com a estrutura de LED. E não pelo LED em si, que já era uma coisa estrondosa, acho que era 8K de ponta a ponta, uma coisa maravilhosa, mas na maneira com qual a montagem e a desmontagem daquele equipamento foi pensado e planejado, que era aquilo que a gente estava falando. Exatamente. O tempo que eles levariam para fazer um load-in, load-out num LED convencional, eles conseguiram com criatividade, que é o que a gente fala aqui, as soluções criativas para um problema existente. Incrível! Eu vi subir aqueles LEDs, eu fiquei de boca aberta, falei, uau! Mas aquele especificamente foi feito para a turnê, customizado para a turnê. Exatamente. Que não é todo mundo que é do tamanho de um YouTube que tem a possibilidade. Assim como o palco, quando eles fizeram o 360 aqui. Sim, também foi um marco, né? Só para eles. Um marco de show, que para mim, como técnico, é um pesadelo. Palco 360 em todos os aspectos. Vídeo, som, iluminação. Até porque todos os músicos podem virar 360 para qualquer lado. Exato. Menos o baterista. Nunca vai estar voltado só para um lado só. É para todo mundo, menos o baterista. Boa. Ou tem que colocar ele numa chapa que rotaciona. Spinning plate, né? Exatamente. Eu tive algumas oportunidades de pegar e fazer eventos no meio de um estádio. Sim. Onde de verdade era 360. Eu cheguei a fazer um desses também. Por quê? Porque toda a banda estava num segundo patamar, mais baixo. Sim. E eu tinha toda uma
uma passarela Sim. onde o artista corria em volta. Sim. Porque assim, quem que é o guitarrista da Ivete Sangalo? Faça a menor ideia. Quem é o baterista dela? Não, nem me pergunte Então, que eu assim, vou passar vergonha. Não precisa, ninguém sabe. Só quem sabe são os parentes deles e a própria Ivete, que o chamamos pelo nome. Mas assim, o artista, nesses negócios, quando você não tem um artista onde só tem gente icônica, Sim. Por causa do Rush, por exemplo. né? Você pode botar a banda num atrium mais baixo e o artista vai correndo no entorno. Eu fiz isso também. Eu fiz uma que entrava com os músicos no pit de baixo e o artista ficava num palco que só rotacionava, mas numa velocidade tão pequena e devagar que não dava tontura nele, nada, e ele conseguia... Quase imperceptível. Quase imperceptível para quem está em cima. Mas dava a possibilidade para a audiência 360 graus assistir ele. Sem nenhum obstáculo que tivesse Total. entre ele. O que eu falo que é pesadelo não é nem para quem está assistindo, ou até mesmo para artista. Por exemplo, para nós, como técnicos, tentar executar com a mesma qualidade / consistência dos outros 99,9% dos shows. Vídeo é complicadíssimo, porque significa que você tem que ter câmeras 360, porque se o cara tá rotando, você tem que ter, em vez de ter uma câmera, você tem que ter 8 câmeras. O seu plano geral, né? O plano geral, todo mundo. No caso do YouTube, no 360, eles colocaram tracks no qual a câmera rotacionava junto com o palco, o que faz mais sentido, mas aí entra num budget que é para poucos, que é o topo da pirâmide. Voltando pro caso específico do YouTube, nesse último Joshua Tree, 30 anos, sim. Tudo ali era um teatro. Sei. Nada acontecia ao vivo. Aquelas imagens que o Bono interagia com o cameraman e tal. Era pré-gravada? Tudo pré-gravado. Que coisa linda. Tudo pré-gravado. Que coisa linda. Então, assim, para quem tava lá, era imperceptível. Achava que era live. Que legal. Como no David Copperfield. Tinha uma hora dos truques de carta que eles faziam e tal, que mexia para um lado, a câmera mexia para o outro, e assim estava a imagem lá. Mas era tudo... Era um balé do câmera. Que interessante, cara. Porque para que você vai botar em risco Exato. a operação de fazer ao vivo? E dar um problema. Se já só grava, fez a primeira vez e você só repete. Eu não posso falar isso, porque é segredo, mas isso acontece também no áudio, né? Segredo, não conta pra ninguém, só para as pessoas que estão assistindo a gente. Quantas vezes eu vi no meio do show... Pro Tools rolando lá. Exatamente. Engasgou. Puta, velho. Não sei se você passou alguma experiência dessa comigo, cara. Putz, grilo. Já? Então... Lógico que já. O cara que soltava o Pro Tools, doente, com 40 de febre, os caras botaram uma câmera lá, uma cama, o cara ficar soltando o Pro Tools. Os canadenses são os caras bravos. Sem dúvida. Aliás, são canadenses que, diga-se de passagem, eu tenho muito amigo canadense, são uns técnicos espetaculares. São uma escola de técnico que o próprio Steve vem dela, que é... Eu tive a oportunidade durante os meus 12, 13 anos de turnê mundial, onde eu trabalhei com vários tipos de equipe. Eu trabalhei com muito latino uma época, depois eu trabalhei com muito canadense. Teve uma época, acho que uns 2, 3 anos, que era só canadense. Só. Eu era o único brasileiro de 24 canadenses. E depois, na sequência, começou a misturar um pouco, começou a entrar latino, mexicano, não sei o que, espanhol, e a diferença era grotesca. Era quase que parecia que eu estava trabalhando em outra empresa, mas não é. Era a gestão das pessoas que estavam envolvidas. E eu tenho uma história para contar aqui interessante, apesar do entrevistado ser você. No primeiro dia que eu fui trabalhar para esse cara, eu era o latino, o brasileiro e tal, e primeiro dia, não tinha ainda, não conhecia ninguém, e me mandaram lá para um hotel em Brighton. Meu primeiro show foi em Brighton, na Inglaterra. E saíram o loading, era tipo 8 horas da manhã, ninguém me avisou. Era o cara novo, cheguei, os caras esqueceram. Esqueceram não, enfiaram o call sheet embaixo da porta, que as pessoas já estavam acostumadas a pegar, sabia que era o call do dia seguinte. Eu, amadorzão, cheguei de paraquedas, enfiaram lá o papel na minha porta, mas eu nem... Recebo uma ligação no meu quarto, num gringo, velho, tá todo mundo no ônibus. Por que você não tá no ônibus ainda? Eu falei, caralho, eu tava acordando, cabelo desse tamanho, a mala aberta, nem check-in. Aí corri, check-out, quer dizer, corri, arrumei minhas coisas, desci, entrei no busão, não conheci ninguém, todo mundo olhando pra mim com aquele olho que... Todos canadenses.
com aquele olho de pico. Eu vou te esganar, brasileiro novato. Eu engoli, passei aí, fui sentar lá atrás, fui passando pra todo mundo querendo me comer com os olhos. Aí, cara, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Aí, na hora de descer, todo mundo desceu do busão. Eu tinha um cara que era o production manager na época, chamado Rob Howick. Eu não sei se você teve a oportunidade de trabalhar com ele nas nossas turnês em comum. Não. Que era um cara incrível, um amigo meu até hoje. Depois fiz vários shows com ele lá no Canadá, que ele deixou de fazer turnê. Mas ele era um cara muito correto, muito certo, muito canadense, muito regrado com horário. Aí ele me deu a mão e falou: Hi, my name is Rob Howick. I'm your boss. Next time you're late, you're fired. You're like, wow, ok, começamos bem. Mas eu vou te falar, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque depois disso, em acho que quase, 12, 13 anos de turnê, eu nunca mais me atrasei. E aí, como eu te falei, teve outras oportunidades que eu fui trabalhar com latino-americano, que era aquele negócio que é 8 horas, mas pode ser 8h30. E eu tinha o costume seguinte: 8 horas é 8 horas saindo, não é 8 horas lobby call. É 8 horas departure, é 8 horas we out of here. Uhum. Então, significa que 8 horas lobby call é 7 horas check-out. Lógico. E isso foi uma cultura que eu absorvi dos canadenses, depois tentei pregar para os mexicanos. Mas foi difícil, porque tinha uma época que o pessoal fazia assim, chegou atrasado, primeiro na época dos canadenses, chegou atrasado, os caras te deixam, não tá nem aí. Não deixaram a minha pessoa, porque era o primeiro dia, eu acho que eles tiveram compaixão. Mas, de uma maneira geral, 8 horas é 8 horas, 8h05, cadê o busão? Foi, se vira, pega um táxi, hoje tem Uber, deve ser mais fácil, mas na época não quero saber se você está na Conchichina da Serra. Isso é uma coisa que eu trago até hoje, eu não sei se é por causa da minha formação, é por causa dessas experiências, e eu fico extremamente irritado com 8 horas que são 9 horas. Isso me irritava muito, principalmente no México. Não, quase, amanhã, chegando, já tá aí, tá na esquina. Ahorita viene. Cara, isso me deixava. Isso me deixava fora do sério. E é uma coisa boa que eu aprendi com os canadenses e que eu muito devo a eles, um pouco dessa disciplina, que eu não tive essa escola militar, que deve ser exatamente como eu estou te falando. Isso. O dia tem 24 horas, esse programa tem 24 horas. Se você tem que estar em tal lugar 7 horas da manhã, você acorde tal hora, sim, faça suas necessidades, tome o seu banho, se vista, se alimente, se desloque e chegue lá 5 minutos antes. Sim, pelo menos. Que hoje eu vejo até na mão de obra que eu contrato hoje, as pessoas que realmente têm a preocupação com o horário e as pessoas... Falta de comprometimento. Exato. É isso que falta nas pessoas de hoje em dia. Eu concordo. Principalmente essa nova geração que está começando aí com tantas opções. E você tem que ensinar isso, educar isso, né? As novas gerações. Falando em educação, é justamente sobre isso que eu vejo para o futuro. Legal. Que falta. Legal. Falta educação. A gente hoje em dia eu tenho me voltado bastante a devolver o que eu aprendi para o mundo. Bacana. Botando isso na mão de outras pessoas em seminários, muito bom, em palestras, para poder justamente levar esse conceito de que as pessoas, como elas têm que ser, como elas têm que agir, de que forma elas têm que... Porque isso vai fazer com que as pessoas sejam mais comprometidas e que tragam aquilo que tem de melhor. Uhum. As pessoas que vivem na média, eu preciso de... Escola precisa de 6 para passar. Vou tirar 5,8, 6,2, vai estar na média. Essas pessoas serão eternamente medianas. Sim. Levarão vidas medíocres. Massacradas pelo mercado. Essas pessoas têm que... O que elas têm que aprender é que elas têm que fazer além do que se espera. Sim. A competitividade de hoje em dia, eu compenso a minha... Porque a cada dia que passa, eu tenho menos vigor físico. Sem dúvida. Né? A gente vai nascendo, a gente vai envelhecendo. Sem dúvida. Ficando cada vez menos lépido, menos rápido, menos célebre. Cara, eu nunca senti tanto isso que você está falando como eu ando sentindo nos últimos anos. Entendeu? Os anos não trazem só cabelos brancos, ou a falta deles. E no meu caso, como técnico, existe uma parte física. Que inclusive no meu começo de vida com o turnê, eu até carregava carga de caminhão, me sentia o super-homem. Hoje, se eu carregar meia carreta daquela ali, meu amigo,
Fica um Eu mês. tô perdido com dor nas costas. Tem que ir no... E não vou muito longe. Aqui, o ano passado, eu fiz ali algumas imagens do Lollapalooza, que foram 3 dias durante muitas horas. Cara, no dia seguinte, no 4º dia, eu tava uma meba. Minha esposa até falou, cara, pensa numa segunda profissão ali, porque daqui 10 anos você não vai aguentar. E não vou mesmo. Fato. Eu não vou aguentar a quantidade de câmeras que eu conseguia carregar 10 anos atrás. Então a gente tem que pegar e pensar em multiplicar essas novas mentes para que elas se culturem, que elas Concordo. cheguem e sejam ambientes multiplicadores. Sim. Dessas novas tendências, desse comportamento que se tinha antigamente, desse comprometimento que se tinha antigamente, Sim. para que eles sejam cada vez mais brilhantes, porque as concorrências que eles terão, competentes, né? Uhum. Vai ser tão grande. Exponencial, né? Sem dúvida. A pessoa... E é por isso que a gente está aqui hoje numa educação de ensino, que eu acredito demais nisso que você está falando. Eu acho que não tem profissional sem educação. Por mais básica que ela seja uma educação técnica, uma educação de relações humanas, você tem que saber relacionar com as pessoas, isso não deixa de ser uma educação. Eu vejo muito técnico, por exemplo, na nossa área técnica, eu vou falar, por exemplo, de um engenheiro de som, por exemplo, de monitor. Ele tem a competência técnica, mas ele tem que ter um conhecimento, uma educação psicológica para lidar com o artista, tão importante quanto, se não mais importante, do que a capacidade técnica de ele mexer nos faders. Inteligência emocional. Essa é a palavra que eu estava atrás. Então, o jeito que ela olha, do jeito que o artista olha para o técnico, do jeito que ele responde o olhar, do jeito que ele, enfim, do jeito que ele se expressa corporal, o cara tem que ter essa sensibilidade de poder traduzir o que o artista está, entre aspas, pensando, é quase que uma telepatia. De conseguir traduzir a vontade do artista sem ele precisar falar, olha, tá estourando no meu ouvido, dá para você abaixar? Não dá. Então, do jeito que ele olha, do jeito que ele expressa, o cara tem a sensibilidade de captar isso e conseguir transformar isso em resultado. Então, não deixa de ser uma educação. Ou uma educação passada ou uma adquirida com a experiência, mas não deixa de ser uma educação. Então, eu vejo que o futuro que eu estou entendendo, não só do MacGyver, mas da Produtores, é de repassar um pouco desse conhecimento, que eu acho nobre da sua parte, eu acho muito bacana e quero dizer que a casa está mais do que aberta. Não só eu admiro o seu trabalho, a sua história, como eu gostaria que a nova geração tivesse a visão no qual você acabou de compartilhar aqui com a gente, falar um pouco da onde você veio para ser o que você é hoje, né? Como eu te falei, é um acúmulo de experiências. Essa é acho que a grande verdade, né? Qualquer um é o que ele acumulou durante tantos os anos. Mas vamos lá, vamos fechar a conversa que está maravilhosa, eu estou adorando, e eu queria falar agora como as pessoas acham, ou seja, vamos divulgar o seu trabalho. Você hoje como que você vai atrás dos novos trabalhos, dos novos projetos? Esses caras que já estão com você há 20 anos, ou você está almejando novos clientes, e como que você capta esses novos clientes? Você tem site, redes sociais? Eu sei que você é ativo nas redes sociais. O MacGyver é muito, muito ativo na rede social, e eu posto poucas coisas da Produtores Associados. Ah, é? Porque alguns eventos que eu faço, eles têm sigilo assinado, né? Ou seja, eu não posso Undisclosure Agreement. Isso. Eu não posso pegar e publicar nada. Mas nem no pós? Pós, sim. Mas no pré nunca, mas no pós sempre. Pós, sim. Sim. Mas aqui no pós eu já estou envolvido em outro. Aí eu não tenho tempo não lembro de publicar no que passou. Eu sei bem o que é isso. Aliás, a gente como é que fala aquele ditado? Casa de Ferreiro, espeto de pau. Exatamente, aqui. Então a gente faz vídeo para todo mundo. Mas pra gente mesmo, a gente não faz vídeo. Porque eu fiz um festival esse final de semana, por exemplo, e chegou na minha mão, eles me botaram num grupo grupos de mensagem, né? Sei. E aí chegou na minha mão um vídeo enquanto estava acontecendo o evento. Eu falei, nossa, como é que editaram esse vídeo? E um evento de um dia só. Não é aquele que no segundo dia do festival já fizeram a primeira edição no primeiro dia, um teaserzinho. Não, já era um compilado de todos os shows. Hoje está cada vez mais assim, né?
Real time. Muito imediato, muito tudo. E aí fizeram isso, chegou na minha mão, eu publiquei na hora. Eu fiz um evento que é uma outra coisa que eu sei um pouco de tudo, mas não sei tudo sobre tudo. Claro. Ninguém sabe consegue, tudo isso eu ia falar. Isso não tudo. tem Sorimano que consegue. Né? Mas eu sei um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Que é o que você precisa, na verdade. Para ninguém falar para mim a repimboca da parafuseta. Exato. Não deu certo por causa da repimboca da parafuseta. Não, ninguém consegue me engambelar. Eu fiz isso. Eu não sou iluminador, mas eu fui fazer algumas graduações em Grand MA, porque se o cara... Eu não sei fazer, mas eu sei mandar. E sei que a máquina faz. Então, lógico. é por isso que eu tenho a graduação de Grand MA, mas não sou um iluminador. Bom, aí eu fui fazer um evento de LoL. Sei. League of Legends. League of Legends. Sim. Que é um mercado absolutamente novo para mim. Sim. Gigante, inclusive, agora. eSports. Eu nasci antes dos anos 70. Sim. Entendeu? Sim. Se eu fico jogando aquele esporte de arma que o cara fica tirando, correndo atrás um do outro, que eu não sei o nome do jogo, eu fico enjoado. Sim. Eu fico enjoado. Eu não consigo ficar vendo aquilo ali e não me enjoar. Fisicamente. Sickness, A nova geração consegue com facilidade. Com muita facilidade. É. Mas as estratégias para poder pegar, tá naquelas batalhas e poder pegar e fazer ela acontecer para poder vencer, eu sei. Sim. Agora, como fazer aquilo ali no esporte, e agora os caras... Tem gente que é e-sporter, né? Que é um atleta do mundo eletrônico. Sim. Que ganha até mais do que muito atleta de verdade. Eu concordo com você. E isso é uma tendência que não tem fim próximo para acabar. Sim. Aliás, só está começando, né? Embrionário quase. Eu lembro que em 1995, em julho de 1995, eu fiz um evento chamado YPO. O YPO é Young Presidents Organizations, empresas, presidentes de grandes empresas que chegaram antes dos 40 anos, ou até os 40 anos, a presidência dessas. E tinha lá um tal de Bill Gates, tinha lá o cara da Apple, Steve Jobs, estavam todos lá. Que coisa incrível. E foi em Manaus que aconteceu esse evento. É mesmo? E eles falando sobre televisão, tal, parará. E em 1995 os caras estavam falando, não, vai ter um negócio no futuro que você vai estar assistindo a programação ao vivo, você pode gravar ela se você quiser. Que hoje são os DVD recorders. Claro. Você pode assistir um canal e gravar outro. Eu falei, imagina, isso não vai acontecer, isso é coisa de Jetsons. Você vai dar pause na programação ao vivo, fulana de tal tá usando uma calça. Sua esposa vê aquela calça, vê ali, dá zoom, vê que calça que é, e você já pega, já manda comprar num lugar ali, o seu cartão de crédito já vai estar lá dentro da TV, chega no dia seguinte, chega aquilo que você já comprou. E as TVs de hoje estão preparadas para essa tecnologia, mas por uma questão de saúde pública elas não fazem isso. Não diga. Por quê? Imagine que o cidadão, o que aconteceria de desemprego estrutural se ninguém fosse mais às lojas? Os estacionamentos, as pessoas que compram, que circulam nas ruas. O que essa pessoa, se todo mundo ficar dentro de casa, vira uma turma de obeso. Sim. Então, por isso, a tecnologia existe, mas não é implementada. Interessante, eu não sabia disso, não. É pensar beyond, né? Eu não sabia disso, não. Eu sabia que a tecnologia estava aí, mas que as pessoas, que elas não estão implementadas por uma questão de saúde pública, eu não sabia, não. Interessante. Tem muita coisa que acontece entre o céu e a terra que a gente não sabe explicar. Mas tá aí, tem uns caras que estão pensando nesse negócio aí. E voltando àquela pergunta, como você chega com essa mensagem hoje para o seu público? Você vai através das redes sociais do MacGyver como pessoa? Você usa as suas redes sociais de produtores associados para fazer essa exposição do seu trabalho? O que você faz hoje para angariar esses novos contratos? Ou você não tem nenhum interesse em novos contratos porque a quantidade de trabalho que você tem dos últimos, 20 anos é o suficiente, mais do que o suficiente, para te deixar mais do que ocupado? Seria de extrema presunção minha e indelicadeza dizer que eu
não preciso de mais ninguém, está tudo certo, está tudo tranquilo. Não, todos os dias eu prospecto novos clientes. Até porque nós da Produtores Associados temos como um lema sermos movidos a desafios. Boa. Né? Quando você fala nós, porque você tem vários sócios? O Produtores Associados não é só o MacGyver. Sim. Dependendo do tamanho do evento, nós temos 60 pessoas envolvidas. Sim, mas sócio, dono da empresa? Sócio sou eu. Sócio da empresa. Dono sou eu. Tá. Mas eu acho que todos nós somos produtores associados. Sem por isso dúvida, que eu falo sem sempre dúvida. de uma maneira coletiva. Sim. Não sei se você lembra, mas tinha um seriado que era Star Trek. Sim, No claro. início do Star Trek, o cara falava uma coisa assim: to boldly go where no man has gone before. Nós gostamos disso, de ir aonde o homem jamais esteve. Ótimo. A gente é movido a desafio. Por isso, se eu me acomodar em ter os mesmos clientes para todo sempre, eu vou morrer de tédio. Sim. Eu sei exatamente. Não vou morrer de fome, mas eu vou morrer de tédio. Sim. Porque eu gosto disso. Desafios. Mas o impossível é só Demora aquilo que pouco nunca mais. ninguém fez. Depois fica fácil. Eu digo isso, eu digo que o possível todo mundo faz, o impossível demora um pouco mais, mas a gente chega lá. Não é verdade? Ou seja, se você tiver disposição, não se acomodar, não se jogar nas cordas, falar assim, não, tá bom, agora tá tá tudo certo, bom, vamos entregar esse negócio. Eu procuro fazer além do que esperam de mim. Excelente. É isso. E eu acho que é isso que as pessoas que estão assistindo devem sugar Buscar. dessas mensagens. Fazer o diferente. Você tem que ser de verdade. Você tem que ser aquela mudança que você espera no mundo. Sim. Você tem que ser o diferente. Você tem que fazer o diferente, não é só falar. Sim. Né? Aquelas pessoas, tem um monte de gente que pega e fala assim, não, faz o seguinte, o país está em crise, eu vou dormir. Depois que a crise passar, você me acorda, tá? Não vai passar. Se você não levantar a bundinha da cadeira para poder mudar isso daí, um dos caras que mais inspiram é esse menino que é o novo garoto propaganda do Santander. Sim. Aquele menino que vendia água no Rio de Janeiro, que tinha que pegar água, depois pegava o gelo, depois pegava e devolvia o dinheiro no primeiro dia. É isso aí, é se virar. Se isso não tiver bom para você, o problema não é o país, é você. Eu ouço isso direto, na verdade. É pura realidade. Então, mais uma vez, obrigado, cara, pela sua presença. Foi um grandíssimo prazer, não só conversar, mas revê-lo depois de... Acho que a última vez que eu te vi deve fazer mais de anos. Seguramente. Faz uns 4, 5 anos que eu vi você. A gente foi de Brasília. A gente fez o show em Brasília. Isso já faz, acho que foi 2014. Então, faz uns 4 anos que eu não te vejo. Então, foi um prazer revê-lo. Espero que seja aí a primeira visita na casa de muitas. E parabéns pelo seu trabalho. Eu espero que você continue sendo esse profissional incrível que possa aí não só educar, mas inspirar essa nova geração que vem aí ocupar o nosso lugar, porque a gente está aqui na terra de passagem. A gente é perene. E quem quiser falar com a gente está aí nas redes sociais. Legal. www.proassociados.com e Muito só buscar a gente que a gente, se puder, responde imediatamente, não demora mais um pouquinho, mas a gente vai sempre dar atenção para o público que tem vontade de saber e sede de conhecimento. É isso aí. Obrigado, viu? Valeu. Senhoras e senhores, até amanhã, se Deus quiser.